o ser humano como agente social e produtor de cultura. Um conhecimento fundamental para a leitura da pluralidade cultural são as muitas linguagens que se apresentam como fator da identidade de grupos e indivíduos. Conhecer e respeitar diferentes linguagens é decisivo para que o trabalho com este tema possa desenvolver atitudes de diálogo e respeito para com culturas distintas daquela que a criança conhece, do grupo do qual participa. Este bloco oferece oportunidades de transversalidade com a arte, quando, por exemplo, a criança poderá aprender sobre a cerâmica artesanal de certa população ou músicas e danças de certos grupos étnicos, como formas de linguagem. É muito importante que, ao propor a atividade, o professor contextualize seu significado para o grupo étnico ou cultural de onde se originou a proposta, para que o assunto não seja tratado como folclore, mas como elemento cheio de importância para a estruturação e manifestação da vida simbólica daquele grupo. É importante também tratar das relações que se estabelecem entre o ser humano como produtor e os produtos dessas diferentes linguagens. Por exemplo, como determinado utensílio ou objeto de grande valor cultural, de cunho sagrado, é guardado, ou como se procede à sua limpeza e manutenção, quem é o encarregado, como o boiadeiro cuida da sela que usa em seu cavalo ou do berrante que usa ao lidar com o gado. Devem ser abordados os regionalismos, especialmente no tocante aos acentos da língua oral. Nesse sentido, será importante trabalhar a percepção relativa do sotaque. Perguntas como: quem tem sotaque? Ou onde certo tipo de acento é sotaque? Onde é próprio da região? Poderão ajudar a construir a compreensão de que, fora de casa, todos são estrangeiros. Observe-se que, além dos conteúdos que transversalizam com língua portuguesa e geografia, há conteúdos atitudinais relevantes que podem ser trabalhados, como o que se volta para a solidariedade, crucial para a vivência de todos, em particular quando se tem essa perspectiva de que, de certa forma, se é sempre estrangeiro. Transversalizando, novamente com geografia e língua portuguesa, será possível trabalhar expressões típicas regionais. Essa abordagem será importante tanto em relação à região onde se localiza a escola, quanto em relação a outras regiões. Explorar os diferentes significados de uma mesma palavra ou expressão, principalmente trabalhando a partir da região da escola, colaborará para a ampliação da percepção da pluralidade. Será possível também transversalizar com história em conteúdos que possibilitem levantar expressões que se incorporam ao cotidiano e que são originárias de influências de certas etnias ou de certos grupos imigrantes, por exemplo. A abordagem linguística permite trabalhar com expressões típicas de grupos étnicos. Aqui ainda não se trata de bilinguismo, mas de certas expressões que são usadas corriqueiramente por grupos étnicos em seu cotidiano no Brasil. Fazer a cabeça, no candomblé, fazer bar mitzvah, no judaísmo e etc., e cujo conhecimento pode facilitar a convivência com outros que não partilham o sentido. Esse trabalho também deve ser desenvolvido como uma forma de abordar respeitosamente expressões desconhecidas, sem estranhamento e sem deboche. Isso pode ser feito com naturalidade ao se tratar de ritos, calendários e sempre que surgir a oportunidade. Portanto,
quando se trata de algo que é próprio de um determinado grupo étnico ou cultural, deve-se usar seu nome, tal como é chamado pelas pessoas daquele grupo. Tratar de bilinguismo e multibilinguismo é uma forma de mostrar a riqueza da diversidade que sabe desenvolver-se, mantendo elementos comuns. Tratar de bilinguismos e multibilinguismos é uma forma de mostrar a riqueza da diversidade que sabe desenvolver-se, mantendo elementos comuns e elementos singulares. Será possível trabalhar a importância da língua como fator de identidade para um grupo étnico, tratando da estrutura e do uso das diferentes línguas das etnias indígenas presentes no Brasil ou da manutenção da língua portuguesa, ou da manutenção da língua do país de origem em colônias de imigrantes. Ao mesmo tempo, tratar do papel unificador da língua portuguesa é oferecer à criança instrumentos para que entenda fatores determinantes da vida cultural em termos nacionais. Finalizando esses aspectos voltados para a ampliação de códigos e universos linguísticos do aluno, tratar da criação literária, incluindo a oral, de diferentes grupos étnicos e culturais, terá tanto um sentido de exploração de linguagens, quanto de conhecimento de elementos ligados a diferentes tradições culturais. Cabe lembrar ainda a necessidade de se trabalhar linguagens do mundo contemporâneo em sua interação na vida cotidiana. Passando ao estudo de visões de mundo, relações com a natureza e com o corpo em diferentes culturas, apresentadas de diferentes formas em diferentes momentos, será possível explorar o potencial criativo e inovador característico do ser humano. Oferecer informações para que a criança possa perceber que existem múltiplas formas de interpretação das origens do universo e da vida, diferentes sistemas de construção do saber que coexistem e podem ser, muitas vezes, culturas distintas daquelas de origem. É uma forma também de se trabalhar a mútua influenciação e os diferentes níveis de integração que permeiam e entrelaçam diferentes formas de organização social e de expressões culturais. Conteúdos a serem trabalhados. Conteúdos a serem trabalhados. Linguagens da pluralidade nos diferentes grupos étnicos e culturais do Brasil. Artes em suas diversas manifestações nos diferentes grupos étnicos e culturais. Dança, música, teatro, artes plásticas, escultura, arquitetura. Artes aplicadas em sua expressão e em seu uso pelos diferentes grupos étnicos e culturais. Pintura corporal, indumentária, vestuário, utensílios, decoração de moradias, culinária, brinquedos. Vivências socioculturais, em particular, aquelas de que a criança participe. Brincadeiras como manifestação cultural e como recreação da criança. Festas como momento de celebração social, comunitária, familiar. Interesse por conhecer diferentes formas de expressão cultural, reconhecimento de expressões, marcas e emblemas produzidos pelas culturas, como portadores de significados e respeito. Identificação, representação e transmissão de símbolos de sua própria cultura. Respeito e valorização das diversas formas de linguagens
de linguagens expressivas de diferentes grupos étnicos e culturais. Línguas: bilinguismo e multibilinguismos. A existência de centenas de línguas diferentes no Brasil, entre povos indígenas, em comunidades de fronteiras, em comunidades das diversas origens étnicas e em outras situações. Dialetos: variantes e variação linguística, regionalismos, sotaques, gírias, expressões e acentos regionais. Literatura e tradição oral e escrita. Mitos, lendas, histórias, contos, causos, cordel, tradições orais. Respeito e valorização das diversas línguas de diferentes grupos étnicos e culturais. Produção do conhecimento. Visão de mundo em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Visão de mundo em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos. Mitos de diferentes povos e etnias sobre a origem do universo, do sistema solar, do planeta Terra, da vida, ritos, como cerimônias coletivas expressivas dos mitos. Relação com a natureza em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, diferentes classificações de fauna, flora e meio ambiente. De diferentes formas de interação entre natureza e sociedade, técnicas específicas de plantio, caça, pesca, coleta, manufatura e transformação desenvolvidas pelas diversas sociedades, relação e cuidados com o corpo em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, princípios alimentares, o que é bom comer, o que não se come, tradições culturais, preparação do corpo para práticas socioculturais, tratamentos de saúde utilizados pelos grupos indígenas africanos, imigrantes, sociedades tradicionais regionais. Interesse pelas diferentes formas de produção cultural como instrumentos de transformação social. Valorização do patrimônio linguístico, artístico e cultural dos diversos grupos como bem comum a ser preservado por todos. Muito obrigada pela atenção. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo, o assunto será pluralidade cultural e cidadania. Até!